Começou. Olá, boa tarde a todas, a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês numa reunião do Foco, né, nessa atividade que foi proposta para discutir algumas questões relacionadas à submissão de artigo na plataforma OGS. Então, agradecemos a presença e também agradecemos enormemente a Mayra Laurindo Rabelo, né, a nossa palestrante, ministrante hoje dessa oficina, né? A Mayra trabalha comigo diretamente na revista Antropolítica, né? Então, com base nessa experiência que ela tem conosco, ela vai discutir um pouco as questões, né, que perpassam aí essa, essa submissão de artigos na plataforma. A Mayra também, vou deixar ela falar, claro, mas ela é mestranda, né, e na UF também, vou falar um pouco mais do programa dela, e agradecer a Betânia pela parceria na promoção dessas atividades do Foco. É isso. Obrigada, Mayra. Obrigada, Mayra. Vai lá. Obrigada, Gisele, pela apresentação. Obrigada, Betânia e Gisele, pelo convite. Fico muito feliz de poder compartilhar essa experiência que a gente vem adquirindo ao longo desses anos. Como a Gisele falou, eu sou mestranda em estudos de linguagem aqui pelo programa de estudos de linguagem da UF. Sou também bibliotecária, formada aqui pela UF, e tenho trabalhado na antropolítica com assistência editorial desde 2018. Eu não sou especialista em OJS, em DOI e ORCID, mas com a minha formação em biblioteconomia, eu consigo absorver muita coisa de comunicação científica, o que me dá uma certa facilidade para tratar desses temas. E eu espero ajudar vocês hoje a compreender também esses dois pontos específicos do sistema e, consequentemente, ajudar os autores, porque, como vocês vão perceber, DOI e ORCID são dois pontos principais hoje em cada revista. Então, eu vou apresentar aqui só um instantinho. Bom, boa tarde a todos. Sou a Mayra e eu vou apresentar a oficina para o Foco Submissão de Artigos no OJS, Gestão e Orientação para Autores. Essa oficina ela surge a partir de um trabalho que eu ajudei na Gisele na validação dos DOIs. Nós percebemos alguns detalhes despadronizados nas revistas que acabavam atrapalhando a validação dos DOIs ou então impedindo mesmo a validação de alguns artigos. A apresentação está focada em dois pontos, o DOI e o ORCID, mas vocês vão perceber que o conteúdo é muito mais amplo do que parece. Primeiro, eu vou apresentar sobre o DOI e vou explicar principalmente um tutorial de como atribuir o DOI nos artigos e na edição, e também um tutorial para verificar as configurações do plugin de DOI e um tutorial para montar o plugin. Eu acredito que tem poucas revistas novas aqui, então essa parte não vai ser tão longa. E vou também apresentar um passo a passo para a atribuição do ORCID. O ORCID é um pouco mais complexo, como vocês verão, mas vou trazer alguns pontos sobre o que pode ser o problema e como a gente pode caminhar para resolver isso no futuro. Bom, começando então pelo DOI, eu não vou fazer uma grande introdução sobre ele, porque vocês já conhecem, é um tópico frequente aqui no Foco, mas ele é basicamente um identificador digital para publicações. No nosso caso, nós utilizamos para os artigos, para as resenhas, entrevistas, etc. Quando um artigo é publicado, o DOI deve ficar aqui nos metadados, logo acima das palavras-chave. A função desse identificador é facilitar o registro de uma publicação, sempre conduzindo para a página original da publicação. Ele é, de fato, um link que ajuda a facilitar a citação e o registro do artigo. Na prática, os autores utilizam o DOI para cadastrar os artigos no Lattes, mas ele pode ser mais do que isso, ele pode ajudar muito na divulgação dos artigos. Por exemplo, em vez de usar o link da página do site, vocês utilizam o DOI, porque ele é igualmente um link. Ou então, quando for referenciar um artigo, também é possível usar o DOI no lugar do link, naquela parte de disponível em, acesso em.
É até preferível usar o DOI porque facilita a Google Metrics, por exemplo, recuperar esse tipo de citação. Mas para o DOI ele estar disponível aqui nessa parte dos metadados e para o foco conseguir fazer a validação corretamente, os editores precisam atribuir esses DOIs aos artigos e às edições. Nós verificamos que isso não estava sendo feito da maneira correta em algumas revistas, então eu vou mostrar o caminho para fazer isso. E enquanto eu for mostrando, eu vou dando algumas dicas de outras coisas que vocês podem verificar nas submissões para que os metadados dos artigos fiquem padronizados antes de publicar cada edição. Quem não estiver familiarizado com o termo, o metadado é tudo que dá alguma informação sobre o artigo. Então, títulos, palavras-chave, resumo, biografia dos autores, referências, tudo isso é metadado. E tudo isso é importante para ajudar na recuperação do artigo na hora da busca por leitores, outros autores, enfim. E esses metadados precisam seguir um padrão, porque isso é extremamente avaliado na hora das submissões nas bases indexadoras. Então, começando, o primeiro passo para atribuir o DOI é abrir aquela aba de publicação no registro individual de cada artigo. Vocês precisam acessar o OJS, digitar o título do artigo, o nome do autor ou a ID, né, aquele númerozinho de identificação do artigo, e abrir o registro individual do artigo. Essa aba de publicação, ela fica à direita da aba de fluxo de trabalho. É bem tranquilo de achar. Lembrando que isso tem que ser feito já com o artigo em fase de editoração, né, na fase final, já depois que passou da avaliação por pares, já foi revisado, já está na fase final para publicação. Abrindo essa aba de publicação, a gente tem o primeiro campo, que é o campo de título e resumo. A primeira orientação que eu faço aqui é para que vocês preencham os metadados em todos os idiomas que a revista considerar relevante. A Nutrapolítica, por exemplo, a gente costuma preencher português, inglês e espanhol, porque são os idiomas principais do nosso público. Mas o OJS tem muitas opções de idiomas que vocês conseguem configurar nas configurações, na parte de website e revista. E depois que isso for configurado lá, basta clicar nessas opções aqui em cima, onde está o nome de cada idiomazinho, que ele vai abrir os mesmos campos em outro idioma para preenchimento. E aí a minha sugestão é que vocês preencham pelo menos no inglês, porque é o idioma de maior circulação e vai ajudar na divulgação dos artigos. Os autores, eles mesmos costumam preencher esses campos no momento da submissão, mas é importante que vocês, editores, façam essa verificação antes da publicação, porque muita coisa muda do momento da submissão até a publicação. Às vezes o título muda, o resumo é melhor trabalhado, as palavras-chave mudam, o autor coloca um financiamento que não tinha. Então, é importante verificar isso para verificar que as informações do PDF e o que está descrito nos metadados do sistema estão batendo. Em seguida, vocês precisam ter atenção a esse campo contribuidores, porque ele é um dos principais problemas na hora de validar o DOI. Eu estou vendo algumas perguntas aqui, e aí eu vou deixar para responder no final, que eu acho que fica mais fácil, tudo bem? Tá. Em seguida, é o campo contribuidores. Ele é um dos principais problemas na hora de validar o DOI, e aqui vocês precisam ter cuidado, porque, ao contrário dos outros campos, ele não pode estar em mais de um idioma. Quando a gente clica nesse editar, que está logo abaixo do nome do autor, ele aparece quando a gente clica nessa setinha azul, tem essa opção de editar e vai abrir uma janela, que eu coloquei aí do lado, com os dados do autor. Esses dados, eles precisam estar no campo principal de idioma da revista. Para a maioria de vocês, eu acredito que vai ser o português, e se esses dados não estiverem nesse campo principal, a gente vai ter um erro na hora de validar o DOI. Eu vou especificar aqui. Então, esse erro, ele acontece porque o sistema entende que as informações não estão batendo. Então, para não ter esse erro, vocês precisam clicar em cada campo, por exemplo, nesse campo de nome, foi o que eu botei para ilustrar, e verificar se há informações em outros idiomas. Como vocês podem ver aqui na imagem, assim que a gente clicar, o campo ele vai abrir o mesmo campo em outros idiomas.
O principal é o português, mas embaixo tem espanhol, francês, inglês, português de Portugal. E eu preciso verificar se esses campos estão vazios ou tem informação. Se ele estiver vazio, não precisa fazer nada, é só deixar vazio. Mas se ele estiver com informação, como aqui na segunda imagem, eu preciso retirar. Aqui na segunda imagem, o nome do César está também no campo em francês. Se eu fosse validar o artigo dele, o DOI do artigo dele, eu teria erro. E aí dá até um erro relacionado ao ORCID, mas não é um erro do ORCID, é um erro de excesso de informação nos campos. Então, a gente precisa apagar. Depois, eu repeti o mesmo procedimento nos outros campos, no campo do sobrenome, no campo da instituição, afiliação, no campo do resumo. Se tiver informação dos outros campos, vocês precisam apagar, depois salvar nessa janela e fazer a mesma coisa para os outros autores do artigo ou para os outros autores dos outros artigos daquela edição. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar dele. Importante. Não é porque o idioma da revista o principal é o português que esses dados aqui precisam estar só em português. Se um artigo for em inglês, esses dados eles têm que estar em inglês, mas eles precisam, ainda assim, estar no campo principal de idioma. E isso é importante, principalmente, checar nos artigos em outros idiomas, porque os autores preenchem no idioma original deles e a gente recebe em português. Então, precisa trocar o idioma no OJS e fazer essa verificação, colocar tudo no campo de idioma. Depois de ajustar esses dados dos autores ou dos autores, seguimos ajustando os outros campos da submissão. No campo metadados, nós temos informações de palavras-chave, de financiamento e de direitos autorais. Não há muitas sugestões aqui, mas eu indico vocês colocarem as palavras-chave separadas, cada palavra um bloquinho, e não um único bloco de palavras-chave, porque isso facilita depois, se precisar editar ou excluir alguma coisa. Se o artigo tiver financiamento ou alguns autores fez a pesquisa a partir de alguma bolsa de doutorado, de mestrado, isso precisa estar indicado no PDF, mas também aqui no sistema. Então, aqui em agências de fomento, vocês precisam escrever o nome da agência que concedeu a bolsa ou da instituição que financiou a pesquisa. E se o artigo não tiver financiamento, é só não colocar nada. E uma dica que eu dou é colocar sempre o nome da agência por extenso, seguido da sigla. Não tem uma regra que proíba usar sigla nos metadados, mas é sempre indicado o nome por extenso depois da sigla para facilitar a estratégia de busca para os leitores e outros autores. Porque se eu registro um artigo com um resumo da UF e eu uso só UF e não Universidade Federal Fluminense, tudo que for pesquisado por Universidade Federal Fluminense vai se perder. Então, é sempre importante ter as siglas descritas por extenso antes do uso da sigla nos metadados. No artigo não tem essa necessidade tão forte, mas no metadados é importante. Aí, no campo de direitos, nós descrevemos o detentor dos direitos autorais. A prática mais comum e mais sugerida pelos indexadores que estão em conformidade com a ciência aberta é que os autores mantenham os direitos dos artigos, mas isso é uma política de cada revista, então aqui poderia entrar também o nome da revista e não o nome do autor, dependendo do que vocês definam na política de direitos autorais de vocês. O campo de referências não tem mistério, um espaço para vocês colocarem as referências dos artigos. Eu também sugiro colocar, porque facilita bastante na hora da reprodução do artigo. Campo de composição final, sem mistério também, é para subir os arquivos, os diferentes arquivos do mesmo artigo. Campo de permissão e divulgação, ele é automático, vocês não precisam preencher na hora de publicar o artigo, ele é preenchido automaticamente de acordo com as configurações dos direitos autorais que vocês definiram, né? Então, não tem mistério também. O campo de edição é onde você atribui a seção da revista, que a gente tem uma seção no artigo do dossiê temático. Você pode colocar uma imagem diferente, se for pertinente. Na antropolítica, por exemplo, a gente começou a fazer 2 dossiês, então, na apresentação do segundo dossiê, a gente sobe uma imagem diferente aqui nessa parte, para demonstrar que são 2 temas. Também pode colocar a paginação. E terminando essa parte aqui,
eu volto no campo de identificadores, que é onde é realmente feita a atribuição do DOI. Feito tudo isso, estando tudo certo com os metadados, o OJS vai disponibilizar esse botãozinho de designar. Basicamente é isso, clicar no botão e o DOI será preenchido automaticamente. Então, depois você salva e agenda para publicação normalmente. Acontece que, em alguns casos, esse botão não aparece. Ele fica alguma coisa assim, ó. Você não pode gerar o DOI porque está faltando dado, alguma coisa desse tipo. Isso acontece, eu não sei, a maioria aqui não sei se tem esse problema, mas era um problema frequente na antropolítica, que a gente identificou que acontece porque o sistema percebe que está faltando dado nas informações da edição ou nos metadados dos artigos. Então, quando isso ocorrer, se esse botão não estiver disponível para vocês e estiver aparecendo essa mensagem de erro aqui no campus de identificadores, é porque os dados da edição na qual você está tentando publicar o artigo não estão batendo com os dados utilizados para configurar o plugin de DOI. E aí eu entro numa parte mais específica, que é mostrar as configurações do plugin de DOI, explicar o que pode estar dando erro. Eu vou abrir o chat aqui, ver se tem alguma dúvida, mas alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Tinha pergunta já ali do Rafael. Isso eu estou vendo aqui. Sim, é possível alterar os metadados de texto já publicados. Depois que a gente publica um artigo, ele fica com um padrãozinho, assim, esse texto está publicado, não é possível alterar as informações, alguma coisa desse tipo. Mas aqui, ó, onde está essa informação de agendar para publicação, vai ficar despublicar ou criar nova versão. Quando você clica em despublicar, o artigo ele volta para a etapa de edição. Então, você pode clicar em despublicar, alterar o que você precisar alterar e agendar para publicação de novo. Ele vai ser publicado na mesma data em que foi originalmente publicado. Isso não vai mudar a data do artigo, então não precisem se preocupar com isso. Tem a opção também de criar uma nova versão, mas eu não vejo necessidade, porque se você tem essa opção de despublicar, alterar o que precisar e publicar sem prejuízo ao artigo, eu acho que é melhor usar ela. Mais alguma pergunta? Alguém falou que tinha pergunta? Sou eu. Pode falar. Mayra, você logo no início da sua apresentação, você me falou um monte de coisas que eu não sabia. Ou seja, que, por exemplo, a gente pode colocar o DOI como referência, né? Sim. Que já vai direto lá no artigo, que isso era muito bom pensando no Google Acadêmico, né? Isso. E eu entendi, muito bom pensando no Google Acadêmico do professor, tá? Também. Então, porque o que importa para a revista é o número de acessos na revista. Então, por exemplo, uma recomendação que a gente faz na nossa pós, quando a gente faz a referência bibliográfica dos programas, né, das disciplinas, a gente não coloca um link nem o PDF, né? Porque a gente entende que é importante que a pessoa entre na Gragoatá, dentro da Gragoatá, procure o tal número, né? Quer dizer, são esses, digamos assim, esses cliques na revista que vão, digamos assim, configurando o número de acesso à revista e não só a um determinado texto. Estou correta ou não? Isso que eu não entendi um pouco. Em partes. Sim, o número de acesso ao site, ao texto, é extremamente importante, mas eu acho que não colocar o link não é a melhor estratégia, porque, assim, a gente aprende muito na biblioteconomia que o texto tem tudo para o usuário, tem que estar disponível em no mínimo 3 cliques. Se você não coloca um link na sua referência, ele vai ter o trabalho de abrir o Google, digitar o nome da revista ou do artigo, clicar lá até achar o texto. É um trabalho que, não necessariamente, mas pode gerar uma perda de interesse. Então, sim, é uma estratégia de garantir que mais acesso ao site, mas pode ser também prejudicial nessa questão da perda de interesse. Se você já disponibiliza o link, você garante o acesso da mesma forma.
o acesso a um artigo não vai prejudicar o acesso dos outros. Eu acho que o DOI, ou o link, é uma estratégia mais prática de garantir que os leitores vão procurar o texto no site original. Porque se você só digita o título do artigo no Google, ele pode te encaminhar para outras bases, pode te encaminhar para o Google Academic, e aí o leitor prefere baixar o artigo no Google Acadêmico e não no site original. Então, não, é legal. avaliar. Legal saber dos três cliques, Sim. né? Mas, assim, eu acho que eu também não formulei direito. Quer dizer, a gente coloca o link para a revista onde está o artigo, né? Quer dizer, a gente coloca a referência bibliográfica e o link para a revista, não diretamente para o artigo, porque a gente acha justamente que o discente ele vai clicar no link que vai dar naquele número daquela revista, e, inclusive, ele pode se interessar por outros textos que não apenas aquele. Isso eu estou falando, assim, e é bom que a Gisele está aí, porque a Gisele, que já foi coordenadora de pós, em termos do Qualis periódicos, né? Porque a gente tem, por exemplo, a Gragoatá registrada no Qualis periódico, no Google Acadêmico. E o Google Acadêmico ele vai fazendo essa métrica, né, de acessos à revista. Por isso que eu fiquei com essa dúvida. Então, a estratégia de utilizar o link da edição e não o link específico do artigo não tem nenhum problema. O acesso vai ser o mesmo, e isso não vai prejudicar. Seriam 2 cliques para o autor, acessar a edição e depois acessar o artigo. Não tem problema nenhum, não. Mas o acesso contabilizado pelo Google Metric vai ser contabilizado se ele acessar a edição ou se ele acessar o artigo específico. Então, uma ou outra não tem prejuízo, não. Sim, Então, Ana Mara, obrigada. O que eu queria falar também é que quando você coloca só o DOI do artigo, a gente, quando clica no DOI, vai diretamente para a página da revista que ele foi publicado. Então, também tem essa conexão em termos da questão de baixar, né, o artigo e o número de acesso que a revista tem. Então, acho que também não traria problemas nesse caso em termos de acesso à revista. Exatamente, o DOI ele é um outro link para a página daquele artigo. Eu gosto de fazer a alusão de que ele é um encurtador dos artigos ou de outras publicações. E ele é interessante para, por exemplo, rede social, que a pessoa não quer ver um link enorme de uma página, para o Twitter, principalmente, que tem menos caracteres. Então, é uma estratégia de continuar compartilhando o link, mas não aquele link enorme de site. Acho que o Sérgio queria falar também. Sim, essa questão aí da... Acho que fechou o microfone. Oi, estão vendo? Agora essa questão do link eu não entendi bem, porque assim, quando a gente... deixa eu ver se eu entendi bem, Betânia, a sua questão. Você coloca o link para o sumário da edição, em vez de ser para a página do artigo? A gente opta por colocar, não mandar o PDF nunca, né? A gente poderia já anexar o PDF, mas se você anexa o PDF, você não faz com que o leitor vá até a revista, né? E essas métricas, elas contam o número de acessos à revista. Quantas vezes a revista foi acessada nos últimos 5 anos ou 10 anos, o IH5 ou o IH10, né? O H5 ou H10, são os índices, né? Então, a gente não coloca nunca, a gente pede mesmo, por favor, não coloquem o PDF, mas pode colocar o link, né? E aí a gente sugere que o link seja o link do número da revista que tem um artigo da referência bibliográfica, porque com isso a gente não só estimula o aluno a olhar o sumário, porque a gente não tem mais aquele hábito, Sérgio, de folhear a revista. Lembra que a gente pegava a revista folheada e tem esse artigo aqui. Então, se você dá uma coisa muito diretiva, né, o usuário, o leitor, o aluno, ele vai direto naquilo, é aquela coisa muito do nosso tempo, né? Tempo é dinheiro, eu vou direto ao ponto. Então, a gente prefere muito colocar o
o link para o número, assim, na esperança de que o aluno discente de pós ou de graduação olhe o sumário e, de repente, diga, tem um outro texto que pode me interessar, sim, sim. além do que foi recomendado. É porque eu também não coloco o link para o PDF, mas coloco o link para a página anterior, que tem os metadados. A página do artigo, com resumo, tem o resumo, tem o CID, tem o... me ajuda aí, gente, lembrar mais que tem. Tem as palavras-chave, Palavras-chave, isso, exatamente. Sim. Eu boto sempre o link para essa página que tem os metadados, mais completa, né, do que mandar só para o PDF, né? Então, nenhuma das duas está errada. A estratégia da Betânia só se diferencia porque, e é interessantíssimo para a Graduatal, porque eles trabalham com dossiês temáticos, então faz mais sentido você divulgar o número por completo, porque realmente vão ter outros trechos que podem interessar o mesmo leitor. Mas nenhuma das duas está errada e as duas vão garantir o mesmo acesso ao revista, vão contabilizar o mesmo acesso no Google Metrics. Tá. E eu queria fazer um outro comentário a respeito da lista de referências, aquela opção das referências, que tem uma orientação do Crossref, de, além de registrar ou validar o DOI, após a validação do DOI, também a gente publicar as referências. Tem um link deles lá, de um formulário, para a gente fazer o depósito das referências. E, então, como um material separado. Isso, e para isso é preciso que nesse link das referências aí não possa haver espaços em branco, senão ele conta também como uma referência vazia. Entendi. Né? Então, às vezes acontece, quando no texto do Word a gente bota uma quebra de página para uma referência e outra, isso vai gerar um espaço vazio. Então, a orientação é também de não deixar esse espaço vazio para quem faz esse depósito, que é uma orientação também legal para vocês poderem fazer. Né? Obrigada, Sérgio. Eu não sabia desse detalhe, realmente essencial. Mais uma orientação aí que fica gravada para não deixar o espaço realmente. Quando a gente bota só um espaço e não o espaçamento automático do editor de texto, fica esse espacinho como mais uma referência. Então, é mais um detalhe para a gente tomar cuidado. Bacana. Mais alguma dúvida? Não, é só isso. Valeu. Alguém? Mais alguma coisa? Senão eu vou seguir. Tudo bem, então, vou seguindo. Então, para configurar o DOI, o caminho eu até escrevi aqui, mas vou ler também. Configurações, website, plugins, e o plugin de DOI fica entre os plugins de identificação pública em plugins instalados. A primeira coisa é verificar se ele está ativo. Essa caixinha azul está marcada, como aqui na imagem, ele está ativo. Se não está marcada, como no plugin abaixo, tem que marcar para poder ativar o DOI na revista de vocês. Imagino que todo mundo esteja com o DOI ativado certinho. Depois disso, a gente abre as configurações aqui nessa setinha azul e vai abrir uma janela com detalhes da configuração do plugin. A primeira coisa é definir o que vai ter DOI dentro da revista. E isso precisa ser uma política interna da revista, porque geralmente a gente inclui um DOI na edição e DOIs individuais para os artigos. Mas tem a opção, por exemplo, de incluir DOI nas composições. E aí seria um DOI para cada formato diferente do artigo. Na Antropolítica, por exemplo, nós publicamos 2 formatos, PDF e XML. Se a gente optasse por essa opção de incluir DOI nas composições, nós teríamos um DOI para o PDF e outro DOI para o XML. Isso é uma exigência de algumas bases, mas é uma coisa para a revista estudar, porque tem questão de custo, seria o dobro do custo incluir DOI diferente para cada composição. Então, realmente é algo para estar definido na política interna da revista. Até para vocês passarem isso para o foco de maneira adequada, porque o que a gente verificou na validação é que, às vezes, a revista pedia para validar só os artigos ou dossiê, entrevistas, mas tinha DOI atribuído também a uma nota dos editores, a um documento com a lista de pareceristas, a um documento com os dados da edição, ou alguma coisa desse tipo, que são documentos não citáveis. Então, a orientação geral é incluir DOI somente no que é indexável pelas bases, no que é passível de citação. Então, artigo, resenha, tradução, entrevista, esse tipo de coisa.
arquivos como nota dos editores, sumário, folha de rosto, com dados da edição, lista de parecerista, tudo isso não é indexável e muito menos passível de citação. Então, é uma coisa para a revista avaliar se quer ter gasto com esses arquivos também. Selecionado que vai ter DOI, é preciso informar um prefixo e um sufixo do DOI. Sobre o prefixo, eu imagino que todos vocês já tenham, não sei se tem alguma revista nova que ainda não fez isso, mas se tiver, eu sugiro entrar em contato direto com o Foco, porque ele é um padrão fornecido pela Crossref, através da mediação da ABEC, então a Gisele e a Betânia poderiam ajudar a conseguir esse prefixo. Já o sufixo, ele é uma sequência de caracteres construídas pelo registrante, que no nosso caso é a revista, ou fornecida pelo OJS. Prefixo e sufixo formam o DOI, são as duas partes do link do DOI. E eu expandi aqui o sufixo porque ele é onde a gente tem o erro na hora de validar o DOI, e é o que vocês vão precisar entender para verificar as configurações e corrigir esse erro. Então, para começar, nós temos 3 opções para construir essa sequência de caracteres que forma o sufixo DOI. A primeira opção é utilizar esses padrões pré-definidos aqui, que já são fornecidos pelo OJS. A segunda opção, ela permite que você crie um DOI individual para cada artigo ou edição no momento da publicação. E a terceira opção permite que você crie uma sequência personalizada que funcionará como um padrão para gerar os DOIs das edições e dos artigos. Nenhuma opção é mais certa do que a outra. Vocês podem optar pelo que vocês preferirem. Pessoalmente, eu indico usar a primeira ou a terceira opção, porque a segunda me parece um pouco trabalhosa demais ter esse trabalho de criar um sufixo em toda a publicação. E com a primeira e a segunda, você já tem um padrão pré-definido que o sistema vai reproduzir automaticamente. Mas o que vocês realmente precisam entender é o que significa cada um desses símbolos que está aqui. A gente vê, ó, porcentagem J, V, porcentagem Y, isso é muito confuso. Eu fiz uma legenda para ajudar a gente a acompanhar isso, mas isso está descrito aqui no próprio OJS, aqui na terceira opção. Então, para verificar as informações, vocês precisam entender o que cada símbolo significa. O símbolo porcentagem J é utilizado para indicar as iniciais ou a sigla do periódico. O símbolo porcentagem V é usado para indicar o volume da edição. O símbolo porcentagem Y é usado para indicar o número da edição. O porcentagem A é usado para indicar o ID da edição, que é do artigo, que é aquele númerozinho que gera toda vez que a gente recebe uma nova submissão. Ele fica assim no alto do registro da submissão. A porcentagem Y é para representar o ano da edição. Porcentagem G é usado para indicar o ID do tipo de composição. Porcentagem F é usado para indicar a ID do arquivo. E porcentagem P é usado para indicar o número da página. Esses símbolos, eles são códigos que o sistema vai entender como o lugar de onde ele precisa tirar as informações para gerar esse sufixo DOI. Na primeira opção, por exemplo, se vocês optarem por usar esse padrão já fornecido pelo OJS, significa que o sistema vai usar a sigla nos iniciais do periódico, o volume e o número da edição, para criar esse sufixo DOI, porque a gente tem aqui, ó, os símbolos que representam cada uma dessas informações. A gente tem o porcentagem J, que significa as siglas, porcentagem V, que significa o volume, e porcentagem Y, que significa o número da edição. As informações que estão aqui nessa configuração dessa sequência, essas porcentagens e seguida das letras, não estão batendo com os dados da edição ou com as informações que estão nos metadados do artigo, vai dar erro na hora de validar, porque não vai permitir designar aquele botão no campo identificadores, do designar, que eu acabei de mostrar. Esse botão ele não vai aparecer aquela mensagenzinha de erro de que está faltando dado na edição, pedindo para você corrigir. Só que aquela mensagem não diz o que está errado, então vocês realmente precisam entender o que significa cada um desses símbolos, para identificar o que está no sufixo de vocês e garantir que essas informações estejam nos dados da edição e nos metadados do artigo. Então, por exemplo, se você configura o DOI para ter informações sobre o volume, mas quando você cria uma edição, você não coloca o volume dela, o sistema não tem de onde tirar a informação do volume.
E aí aquele botão não vai ficar disponível. Se a sua revista só é organizada por volume, mas você configura o plugin para ter informação sobre o número, a mesma coisa, o sistema não tem de onde tirar a informação e o botão não fica disponível. Se você configura o sufixo dos artigos para ter informação sobre a página, mas lá nos metadados, naquela parte de atribuir edição, você não coloca os números da página, o sistema não tem de onde tirar essa informação e o botão não fica disponível. Então, vocês precisam realmente identificar o que significa cada um desses símbolos, identificar o que está na configuração da revista de vocês e garantir que essas informações estejam disponíveis nos dados da edição e nos metadados do artigo. Aí, tomando a antropolítica como exemplo, nós utilizamos a terceira opção, que permite gerar uma sequência personalizada para os sufixos. Para gerar os DOIs das edições, a gente utiliza o nome da revista, o símbolo porcentagem Y, que para representar o ano, e 2 símbolos para representar o número, que é a porcentagem I. Então, por exemplo, o sufixo DOI do número 52 de 2021 ficou antropolítica 2021.5252, que a gente tem o nome da revista, o ano e o número repetido. Já o DOI para gerar artigo, a sequência que a gente utiliza tem o nome da revista, o símbolo de porcentagem Y para representar o ano, a letra I, que é issue em número em inglês, né? O símbolo para representar o número da edição, que é a porcentagem I, a letra A, e seguida do símbolo que representa a ID do artigo, que é a porcentagem A. Então, na antropolítica, o DOI de um artigo publicado nesse número 52 de 2021 ficou antropolítica 2021.I52.A51077, que esse 51077 é a identificação, o número de identificação que o artigo recebeu na hora da submissão. 52 é o número da edição, 2021 é o número, é o ano. E antropolítica é o nome da revista. Essa sequência de caracteres do sufixo é a forma que o sistema vai entender quais informações ele precisa para criar o DOI. Então, ele vai juntar as informações do prefixo, que é um padrão que vocês vão receber da BEC, e essas informações do sufixo que vocês criam ou utilizam o padrão disponibilizado na primeira opção, e vai formar o DOI. Então, quando eu crio uma nova edição, eu tenho que garantir que informação de número, volume, estão disponíveis na criação daquela edição, e quando eu verifico os metadados, eu tenho que garantir que o artigo está atribuído a uma edição certinha, eu tenho que garantir que ele tenha página, eu tenho que garantir que tudo que eu coloquei aqui nesse sufixo está lá no metadado e está lá nos dados da edição. Se o botão não está aparecendo, vocês precisam voltar aqui se guiar por essa legenda, voltar nas configurações do plugin e verificar o que está faltando nos dados da edição e o que está faltando nos metadados. Corrigido isso, o botão vai aparecer normalmente. Alguma dúvida? Podem falar. Oi, Mayra. Eu tenho uma consulta para fazer. Em relação a essa atribuição do DOI, tem um colega nosso, editor, o professor Luiz Sérgio, que ele fez uma consulta para nós, perguntando se a nova revista, né, Arte, Lugar e Cidade, com o DOI que eles estão pensando em usar, se funcionaria junto à Crossref. E aí, na nomeação, ele coloca 2 pontos na identificação da revista, né? Ele coloca o DOI / arte, 2 pontos, lugar, 2 pontos, cidade, ponto, e todo esse sufixo, né? O volume, o número da edição. Funcionaria, né? Também junto à Crossref, com esses 2 pontos. A princípio, sim, porque essa informação de prefixo e sufixo permitem pontuação. A gente tem, por exemplo, aqui na antropolítica, depois de antropolítica, o símbolo de ano tem um ponto final. Esse ponto final não é um padrão do sistema, é uma coisa que a pessoa que configurou o plugin da revista decidiu usar para separar as informações. Então, a princípio, não teria por que dar problema, não. Tá, obrigada. Nada. Mais alguém? Eu vou ver o chat aqui. Mais alguém? Mais alguma dúvida?
Eu sei que essa parte é confusa, mas eu acredito que se guiando pela legenda, dá para identificar tudo certinho. A Margarete levantou a mão, pode falar. Eu não estou conseguindo ouvir, tá dando tipo uma microfonia. Não sei se é só para mim. Não tá dando. Vocês estão conseguindo ouvir? Eu não estou conseguindo, Margarete. Eu também não. Eu vou escrever. Margarete, às vezes é vai bom você escrever, eu tenho sair que e entrar escrever. de novo. Tá, eu vou escrever, pode deixar então. Agora até melhorou o som. Um pouquinho. São muitas informações, eu vou precisar ou de uma apostila, ou da gravação, ou dos slides, porque eu não estou conseguindo acompanhar. É muita coisa, gente, não consigo. Eu não sou Os símbolos são confusos, eu sei, mas é porque é só o susto inicial, porque é bem simples de identificar. É uma porcentagem seguida de alguma letra. Basicamente, esse é o padrão do símbolo. Não, mas eu estou falando no todo da reunião até agora. Vocês estão passando informações muito importantes. Eu não sou da área, tenho dificuldade de acompanhar. Se vocês pudessem disponibilizar ou a gravação, ou uma apostila, ou uma outra ferramenta para que a gente pudesse ter acesso depois que acabar a reunião. Eu agradeceria muito. Obrigada. Claro, vai ficar gravado e eu posso também mandar os slides sem problema nenhum. Ai, que beleza. Beijinhos. Obrigada. Isso, então, só repetindo aqui, desculpa, Mayra, entrar aqui, só repetindo um pouco para todos os editores que entraram um pouquinho depois, essa oficina está sendo gravada, como outras oficinas do Foco também já foram gravadas, depois a gente edita, e essa oficina, então, inteirinha, com as explicações, ela fica disponibilizada no canal do Foco na TV UF, tá? Vai ficar tudo disponível. A oficina que o querido Sérgio Santana deu no ano passado está lá, enfim, as nossas atividades estão todas na TV UF, e essa oficina também vai ficar lá. Claro que a Mayra já se disponibilizou a compartilhar os slides, né? Então, já ajuda, e a explicação depois aí é só ter um pouquinho de paciência para a gente poder fazer a edição, tá bom? Eu sei que é assustador o primeiro impacto, assim, com essa parte do plugin, porque ninguém aqui é programador, a gente não tem essa habilidade técnica, mas é basicamente identificar o que o símbolo significa. O que o porcentagem J significa? Significa iniciais ou sigla do periódico. Se eu tenho o porcentagem J aqui no sufixo, significa que o meu DOI vai usar a sigla ou as iniciais do meu periódico. Então, isso precisa estar preenchido lá na configuração da minha revista. Se não estiver, o sistema não tem de onde tirar essa informação. Sim, Mayra, minha consulta é justamente em relação a isso. Você diz, tenho que ver que bata com a configuração da revista, mas depois você falou também na metadata dos artigos. Ou seja, tenho que conferir que com que, porque eu estou vendo, é fácil conferir no DOI com as porcentagens e a inicial. Tudo bem. Fica claro para mim a parte do plugin do DOI. Agora, sim, contra que é isso? Onde que está a parte onde se define isso na revista? Sim, bom, eu vou sair aqui, vou mostrar especificamente no JS, que eu acho que vai ser mais fácil. Você vai pesquisar basicamente em 3 espaços. Se o seu sufixo usa Se o seu sufixo usa o porcentagem J, que é de sigla ou iniciais do periódico, você vai verificar aqui em configurações, revista. Isso tem que estar preenchido aqui, ó. Sigla, título, abreviatura. Agora, as outras coisas é tudo em dados da edição e metadados do artigo. Então, aqui, ó, quando antropolítica, em para edições, esse para edições é o sufixo da edição, do número que você está publicando. Então, isso eu tenho que verificar quando eu crio uma edição. Aqui, ó, em edições futuras, incluir edição, esses campos têm que estar preenchidos. Se o meu sufixo tem informação sobre volume, eu tenho que colocar o volume aqui. Se o meu sufixo tem informação sobre o número, eu tenho que colocar o número aqui.
Na antropolítica, por exemplo, a gente usa só o título, a gente não usa os outros campos. A gente escreve só, por exemplo, 52, 2021, referente ao quadrimestre tal. Mas esses campos, mesmo que a gente não use ele para publicar, eles têm que estar preenchidos, porque o sistema vai precisar dessas informações para fazer o DOI. Então, primeira coisa, checar aqui nos dados de edição, colocar o volume, colocar o número, colocar o ano. E a segunda coisa é os metadados do artigo. É aquela parte que eu acabei de mostrar. Aqui em edição, eu tenho que atribuir uma edição para garantir que essas informações de volume, de ano e de número estão preenchidas. Se o meu sufixo usa o símbolo de página, eu tenho que vir aqui embaixo, preencher a página, por exemplo, página 195, página 208. Alguma coisa assim, um intervalo de páginas referente àquele artigo ou a página inicial, o que vocês preferirem. Mas esse campo aqui tem que estar preenchido se eu uso o símbolo de paginação para o sufixo dos artigos. E tem que estar sempre atribuído a uma edição também. Edição, mesma coisa. Colocou volume, colocou ano, colocou número. E tendo feito, é só bater o sufixo para edições, com os dados da edição, lá quando for criar a edição. E o de artigos é atribuir uma edição, verificar se precisa preencher a página. Ficou mais claro? Um pouco mais, um pouco mais. Agora, se temos edições passadas onde o DOI não está certo, também temos que despublicar e republicar as edições para que tome as mudanças? Olha, eu sugiro isso, despublicar e publicar artigo por artigo, porque assim vocês garantem que vai entrar DOI só no que vocês quiserem. A configuração de plugin tem uma opção de publicar, atribuir DOI a tudo que está publicado, mas não tem DOI. É uma opção para atribuir DOI, não ter esse trabalho de ir em artigo por artigo, mas vai fazer o quê? Vai fazer com que coisas que vocês não atribuem DOI também tenham DOI. Por exemplo, se vocês não colocam DOI na nota dos editores, no sumário, na lista de pareceristas, esse tipo de coisa, vai ter DOI também. E aí você pode deixar lá, se não for um problema para a revista, e só não validar, ou você pode usar aqui no mesmo campo identificadores e limpar o DOI. Eu vou abrir o plugin aqui para mostrar. Ó, plugin de identificação pública, configurações. Aqui embaixo, depois das informações do sufixo, tem duas opções. Atribuir DOIs novamente. Isso aqui a gente nunca quer fazer, porque vai mudar todos os DOIs já publicados, já validados, e seria um problemão para a revista, porque precisaria validar tudo de novo, um novo custo. Então, isso aqui nunca. Agora, designar DOIs é uma opção que permite designar DOI para tudo que já está publicado e ainda não tem DOI. Não vai mexer com o que já está publicado e tem DOI, está validado certinho, mas se você tem 10 artigos numa edição que não conseguiu atribuir o DOI, porque estava com esses problemas no plugin, você pode usar esse aqui, essa opção de designar DOI aqui nesse final da página, que aí ele vai atribuir automaticamente. É uma opção, mas aí vocês têm que ter esse cuidado para limpar o DOI ou não validar o DOI do que vocês não atribuem DOI normalmente. Ficou mais claro? Obrigada. Mais alguma coisa, gente? Eu sei que é difícil, então, assim, fiquem à vontade para perguntar mesmo, sem problema nenhum. Se ninguém tiver mais nada, eu vou seguir, então, para o Orcide. Desculpa, Maíra, eu também sou da Barca, como o Marcel, e a gente está com um problema no nosso DOI, assim, o nosso DOI, ele não funciona. E aí eu até falei com a Nina Tedesco, que eu acho que é quem estava em contato com o Foco, e nenhum de nós sabemos exatamente qual é o problema que a gente está tendo. Então, não sei se depois a gente pode... se você puder... Acho que eu posso olhar específico e responder depois, porque não sei se eu consigo responder aqui agora. Se for só um problema... se for... A Barca é nova, né?
A gente está indo para a terceira publicação. A Gisele quer falar. Não, isso, sobre a questão da barca, eu acho que a gente pode ver em particular, porque eu acho que é alguma questão de preenchimento também, porque na primeira edição era um preenchimento que faltava, aí a gente conseguiu corrigir, mas se está dando novamente, eu acho que a gente tem que olhar no sistema para ver o que é, tá? É Rafael, né? Acho que a gente pode conversar para olhar particularmente a revista, para ver o que está acontecendo, tá? Mas você sabe dizer se vocês conseguem atribuir o DOI ou ele não é nem atribuído, ou ele só não está validado, sabe? Não aparece esse botão. Se não aparece o botão, é alguma coisa na configuração do plugin. E também temos o problema que a edição desaparece a seta para poder fazer qualquer modificação à edição completa da revista. A edição atual, sim. A edição atual, ela desaparece a seta. Mas se você clicar no nome dela, que fica tipo um link, aquele mesmo campo vai aparecer e você consegue alterar os dados. Deixa eu tentar mostrar. E alguns artigos nossos que estão publicados com o DOI não está funcionando. Então, talvez os nossos problemas sejam maiores mesmo. Nesse caso, aí seria algo de validação mais específico que teria que olhar particular. Deixa eu só tentar mostrar essa questão da setinha desaparecer na edição atual. Aqui, ó, a diferença. Não, tá bom. Sim, é uma besteira, eu vi. Apareceu. Mas só para ficar registrado para o pessoal, ó, quando o número atual, ele não tem essa setinha que dá essas opções aqui. Mas se você clicar nele, aparece igual. Você só não consegue despublicar, por exemplo. Isso só fica disponível quando você vai anunciar uma outra edição. O número atual a gente nunca consegue despublicar. Só para não deixar não respondida essa questão. Mais alguma coisa? Ou eu posso seguir para o Workcid? Está tudo certo, então, né? Se alguém tiver alguma dúvida, meu e-mail vai estar aqui no final, só me mandar. Então, o Workcid. O Workcid, ele é uma identificação digital para pesquisadores, ele é basicamente o DOI para os pesquisadores individuais. Então, além dos autores fazerem o Workcid, eu vou bater na tecla de que é importante que vocês, editores, também façam. Não só porque vocês são autores em outros contextos, mas porque muitas bases avaliam a relevância do corpo editorial. Então, vocês precisam ter Lattes atualizado, Workcid atualizado, com produção, formação, esse tipo de coisa. No geral, alimentar o Workcid é importante porque ajuda a ampliar a circulação da revista. Como a ideia é que ele seja uma rede internacional de pesquisadores, nós teríamos as produções da revista circulando em um contexto mais amplo. Fazendo uma analogia com Lattes, eu consigo entender o Workcid como uma espécie de Lattes mais centrada na produção bibliográfica, técnica e a nível internacional. Ele não é exclusivo para a produção, ele tem outros campos, mas a produção é o principal, porque esse número de pesquisadores, essa identificação digital, é para facilitar que os autores sejam creditados nos seus trabalhos. Mais do que apenas registrar as produções do Workcid, essa organização por trás do Workcid tem como objetivo também ampliar a conexão entre pesquisadores. Por exemplo, se eu digitar uma palavra-chave ou um tema específico no campo de busca lá do site do Workcid, a base vai me devolver todos os autores que trabalham com aquele assunto. Então, isso poderia ajudar a dialogar com outros autores que trabalham o mesmo tema, ou numa perspectiva mais prática para as revistas, a encontrar parecerista para avaliar os artigos. Logicamente, isso requer que vocês passem essa orientação para os autores, que vocês insistam com eles que é importante que os Workcids estejam atualizados. Sem informações, quase não consegue recuperar nada atualizado. E aí eu acredito que todo mundo aqui já tem o registro, mas eu coloquei aqui no slide também o endereço para se registrar e também o endereço da organização por trás do Workcid para que vocês possam conhecer, porque é uma identificação que tem ganhado muito espaço entre as identificações digitais, então, se tiver revista que ainda não usa, é importante começar a estudar a possibilidade de usar. A Betânia quer falar? Fica à vontade. Rapidinho, assim, o site do Workcid é muito tranquilo,
e tudo que a gente possa ter de dúvida, a gente escreve para atendimento e eles respondem rapidinho. E, em geral, pelo menos a experiência que eu tive é sempre muito simpática. Eles, enfim, tudo que eles podem ajudar, eles ajudam. Então, é um site amistoso, amigável, interface amigável, né? Isso, tem em português, em inglês, outros idiomas. E ainda tem isso, né? Além das explicações, eles têm esse fácil acesso de comunicação. Então, e aí, durante a validação com a Gisele, eu percebi que algumas revistas colocam o ORCID só no PDF do artigo. E é importante que ele esteja aqui no sistema também, nos metadados. Aqui a gente vai colocar isso no campo dos contribuidores, eu vou mostrar já já. Mas quando o artigo é publicado, ele fica nesse formato, logo abaixo do nome da instituição do autor. E deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisinha aqui. Importante. No mundo ideal, essa inclusão do ORCID no mundo do metadados é feita diretamente pelos autores. Isso pode ser feito durante a submissão. Eu vou mostrar mais para frente onde fica durante a submissão, ou no e-mail que eles recebem antes da publicação. O JS tem uma série de e-mails automáticos, e na maioria deles tem sempre o link para o autor vincular e validar o ORCID dele. Só que para o autor ser capaz de fazer isso, a revista precisa configurar e habilitar o plugin do ORCID. Eu sei que vai ser outro plugin um pouquinho complicado também. E é preocupante porque, na realidade, aqui da UF, a gente percebe que as revistas não conseguem habilitar esse plugin de maneira bem-sucedida. A habilitação, problema na habilitação, a gente já falou na última reunião, e eu vejo que é um problema que apareceu aqui no foco ao longo dos anos. Então, eu imagino que muitos de vocês vivenciem que essa não funciona. Aí eu vou mostrar o caminho, mas a gente não conseguiu fazê-la bem-sucedida ainda em todas as revistas. Eu não sei se teve alguém aqui que conseguiu fazer a habilitação corretamente. Se tiver, fique à vontade para pedir a palavra, porque a gente está aqui para compartilhar essas experiências mesmo. E aí, que a gente não conseguindo fazer essa habilitação, os autores também não conseguem validar os seus ORCIDs durante a submissão, nem antes de publicação. Então, eu vou explicar para vocês 2 caminhos para validar o ORCID. O caminho certo, que envolve habilitar esse plugin do ORCID no sistema e que dá essa autonomia para o autor validar a própria identificação. E um caminho alternativo, que é feito pelo editor, nesses casos de que a gente não consegue fazer a habilitação do sistema. E aí eu faço uma observação de que esse caminho alternativo ele não resolve o problema que acontece na habilitação do plugin. Eu vou mencionar até uma hipótese de solução, uma coisa que eu já passei para a Betânia e para a Gisele, para a gente começar a estudar, para corrigir de fato esse problema, mas uma solução efetiva eu ainda não tenho para oferecer para vocês aqui hoje. Ele seria uma questão que vai depender do STI, de outros setores da UF, então é maior do que essa oficina hoje. Esse caminho alternativo ele não é o ideal, eu vou explicar também o porquê, mas é uma alternativa para contornar esse problema enquanto a gente não resolve totalmente. Então, o caminho para validar os ORCIDs depende da habilitação do plugin. Para acessar esse plugin, a gente vai em configurações, website, clica nessa aba de plugins e, dentre os plugins genéricos, procura o plugin do perfil ORCID. Ao contrário, a gente clica na setinha azul e abre as configurações. Isso vai abrir uma janela com os detalhes da configuração desse plugin. Essa janela aqui. O caminho de habilitação, segundo o material disponibilizado pelo ORCID, é bastante tranquilo, na teoria. O que a gente vê na prática, infelizmente, é diferente. O caminho que eles dão é o seguinte: a gente inclui uma API do ORCID, uma ID do cliente. São dados que você consegue no perfil do ORCID, que pode ser feito para revista ou usados de um editor. Você consegue essas 2 informações em ferramentas do desenvolvedor. Depois você inclui aqui no API do ORCID, ID do cliente, salva, e seria isso. O plugin estaria habilitado e o autor conseguiria fazer a vinculação e validação do seu próprio ORCID. Se isso for feito corretamente, o plugin funcionar, o autor vai conseguir fazer a habilitação sozinho. Ele pode fazer isso no momento da submissão, aqui nesse cadastro que ele realiza antes de submeter o artigo, ou por esse e-mail que ele recebe depois da submissão e antes da publicação.
No entanto, que a gente vê que na UF é que essa habilitação não acontece corretamente e o autor não consegue chegar nessa parte aqui, que é o sistema dando opção para ele incluir o seu próprio ORCID, a sua senha, e fazer a interoperabilidade entre os sistemas, fazer com que o OJS do periódico e o ORCID conversem para que o OJS possa pegar essas informações do ORCID. Na situação atual, nossa, quando o autor tenta fazer essa validação, ou ele nem chega nessa parte aqui, ou ele recebe alguma mensagem de erro como essas. E o que exatamente causa esse problema, eu não tenho como responder para vocês com toda certeza. Eu tenho duas possibilidades, mas também, se outros editores tiverem outras especulações, hipóteses, fiquem à vontade para falar. A primeira possibilidade que eu identifiquei para estar causando esse tipo de erro é a necessidade de atualizar o sistema. Isso já foi apresentado aqui, acho que algumas vezes, né? Os sistemas atuais da UF estão na versão 3.2.1.0 do JS, e algumas versões anteriores ao 3.2 apresentavam um bug na habilitação do plugin ORCID, que fazia com que aparecessem erros desse tipo. Só que, em teoria, isso não deveria acontecer, porque o material instrucional do ORCID informa que qualquer versão acima da 3.1.1.0 é capaz de fazer essa habilitação bem-sucedida. Então, assim, talvez seja uma possibilidade, mas de acordo com o ORCID, não é. A segunda possibilidade que eu tenho, já passei para a Betânia, para a Gisele, a gente vai começar a avaliar sobre isso para poder resolver a questão, é que os dados individuais da revista ou de um editor não são suficientes para fazer essa validação. Então, assim, como vocês viram, quando a gente faz aqui a validação, utiliza uma API e uma IDI do cliente. Esse dado que você tem quando você faz um ORCID para revista, ou quando você utiliza o ORCID de um editor, é um dado de um inscrito no ORCID, mas não é o dado de um membro associado à organização ORCID. De acordo com o material deles, é fundamental que a habilitação seja feita com dados de um membro do ORCID. Então, o caminho lógico para uma universidade com muitos periódicos, como a UF, seria a universidade fazer essa vinculação associação como membro ao ORCID, e aí, fazendo isso, ela vai receber uma API e um ID do cliente, que ela vai disponibilizar para os periódicos que quiserem fazer essa habilitação. E aqui, em vez de usar a API e o ID individuais de cada revista, ou individuais de um editor, a gente utilizaria esses dados fornecidos pela UF. Então, a principal hipótese que eu tenho do problema é essa, que a UF, infelizmente, não está vinculada ao ORCID. Outras instituições como a USP, o Unicamp, já fazem essa vinculação e conseguem fazer a habilitação do plugin. E aí já é uma coisa que a Betânia e a Gisele já informaram que vão começar a estudar sobre e verificar com a universidade. Betânia, a palavra é toda sua. Obrigada, Mayra. Então, pessoal, eu acho que o que a gente precisa entender também é que vira-mexe a gente está enxugando o gelo, né? Que a gente se apropria de uma parte técnica, tecnológica, desses instrumentos tecnológicos aí, e aí, em 6 meses, o próprio instrumento já foi aprimorado, né, e acrescenta mais alguma coisa, porque, de fato, a gente tem sido recebido muita reclamação de ORCID, né? A revista, por exemplo, que eu edito, a Gragoatá, uma solução nossa é digitar manualmente o ORCID, além de pedir que o próprio, fazer esse passo a passo, né, indicado pela Mayra, pedir que o próprio autor verifique, né, porque às vezes o autor, ele tem mais de um ORCID, ele se confunde, ele tinha um, esqueceu, faz outro, né, então, assim, ele tem que regularizar no ORCID, né, para ele poder regularizar na publicação. Agora, o que a Mayra trouxe é uma coisa que, de fato, é uma novidade para a gente, que é essa questão das universidades estarem inscritas, né, no ORCID, né, estarem vinculadas lá com um prefixo, né, e isso, de fato, talvez explique um pouco porque que tantas revistas, pelo menos que eu saiba aqui da UF, os nossos periódicos no portal,
tenham manifestado, olha, está dando problema com orcídeo, está dando problema com orcídeo, nunca deu antes, né? Quer dizer, não é que nunca tenha dado antes, dava, mas não no volume que a gente tem recebido, né? Então, a gente vai verificar direitinho, né, essa possibilidade, vai escrever lá para o orcídeo, perguntar benefícios e prós e contras, aqueles negócios, para poder levar lá na PROP, né, essa reivindicação, porque isso envolve um custo, né? Quer dizer, esse cadastro tem que ser feito por alguém, provavelmente do sistema, né, de bibliotecas da universidade, tem um valor a ser pago, e aí não é uma decisão só nossa, o que a gente pode indicar para a universidade é feita a avaliação, sugerimos que seja adotado esse procedimento. Mas eu espero que Gisele e eu, na nossa próxima reunião do Foco, que deve ser em junho, que a gente já tenha um monte de respostas aí para dar para vocês, novas e novas respostas. Obrigada, Mayra. Nada, Betânia. Mas, assim, como a realidade é que a gente ainda precisa incluir esse ORCID, eu vou explicar esse caminho manual que a Betânia acabou de comentar, que é o caminho alternativo que eu trago para vocês terem o ORCID nos metadados, porque ele é fundamental estar nos metadados do sistema também. Eu vi que muita gente coloca só no PDF, ou só o número e não o link completo, mas tem que ser o link completo também no sistema. E aí, eu faço a ressalva de que esse caminho não é o ideal e não resolve o problema, porque nem sempre ele permite interoperabilidade entre os sistemas. O que isso significa? Quando o plugin é habilitado corretamente e funciona tudo certinho no OJS, quando o artigo é publicado, ele vai automaticamente para o perfil ORCID do autor. Ele não precisa entrar no Lattes e digitar um DOI, igual a gente faz no Lattes. Isso é automático, porque a validação a interoperabilidade entre os sistemas já ocorreu. Quando eu faço esse caminho alternativo, nem sempre isso ocorre. Na Antropolítica, eu verifico que muitas vezes ocorre, para a maioria dos autores o artigo vai automático, mas nem sempre. Então, assim, a gente pode usar esse caminho alternativo, mas vocês precisam também passar essa orientação para os autores, de que eles precisam incluir, verificar ou incluir os artigos no ORCID depois da publicação. E aí, então, o primeiro passo para fazer essa validação manual é desabilitar o plugin do ORCID. Para fazer isso, a gente segue o mesmo caminho original, indo em configurações, depois em website, clicando em plugins, e naqueles plugins genéricos, procurar o plugin de perfil ORCID. Mas ao invés de clicar na setinha azul para baixar as configurações e abrir aquela janela com as especificações, a gente vai clicar nessa caixinha e desabilitar o plugin. Vai aparecer uma mensagem assim, tem certeza que quer desabilitar o plugin? Você clica em OK. Com isso, o plugin vai estar desativado. Vocês não precisam se preocupar, porque isso não vai trazer nenhum prejuízo à revista, não vai alterar nenhum dado dos artigos já publicados, não vai mudar o ORCID de ninguém. O que isso faz é permitir com que o campo do ORCID, lá naqueles dados dos contribuidores, fique aberto, e aí a gente possa incluir manualmente esse link do perfil do autor. Então, desabilitou o plugin, a gente volta lá nos metadados dos artigos, no campo contribuidores, e baixa as configurações e abre a janela com os dados de autoria. Vocês podem ver aqui a diferença. Na primeira imagem é a visão da janela com os dados de autoria. O campo plugin está desabilitado, o plugin está desabilitado e o campo está aberto. Na segunda imagem, o plugin já está habilitado e o campo está preenchido. Quando o plugin está ligado e a gente ainda não preencheu o campo de ORCID, fica uma mensagem aqui, em vez de ORCID ID, aparece uma mensagem, por exemplo, veja abaixo as informações para solicitar o ORCID. E essa veja abaixo é basicamente enviar um e-mail para o autor, mandando ele fazer a validação, porque ele não vai conseguir, porque o plugin não está efetivamente habilitado. Então, a gente precisa desativar o plugin, depois abrir esse campo de contribuidores para poder incluir manualmente o link do ORCID do autor. E aqui eu também bato na tecla de que tem que ser o link todo, com HTTP, o prefixo e o sufixo do ORCID, e não apenas o número, porque eu vejo muita gente colocando só aqui do 0 para o final do ORCID. Tem que ter essa primeira parte aqui também.
E aí, feito isso, a gente volta lá no campo do plugin, é só ativar de novo, mesmo procedimento, preencheu a caixinha, ele vai ativar e agendar para publicação, publicar o artigo normal. E nos metadados, o ORCID vai aparecer assim, validado, encaminhando para o perfil da autora. Nesse aqui, a gente vê que o artigo entrou automaticamente depois da publicação, a gente vê até a fonte aqui, ó, cross-ref. Se a autora tivesse incluído manualmente, isso estaria como o nome da autora seria Laura Girardi Hipólito, porque ela fez a inclusão manual. Como teve interoperabilidade entre sistemas, a fonte fica cross-ref. Mas é aquilo que eu falei, nem sempre essa interoperabilidade acontece. Nem sempre o sistema consegue conversar, os sistemas conseguem conversar entre si e permitir essa inclusão manual. Então, depois que fizer todo esse procedimento para todos os artigos que você quer publicar naquela edição, reabilitar o plugin, publicar a edição, tem que avisar os autores para verificar os seus perfis e atualizar se for necessário. Bom, é basicamente isso. Eu tentei ser didática, eu sei que é um passo a passo confuso, eu sei que é muita informação ao mesmo tempo, mas eu vou abrir espaço para pergunta, dúvida de novo. Então, fiquem à vontade para falar, para tomar a palavra, eu vou verificar o chat, mas fiquem à vontade para falar também. E aí eu deixo 2 sites, o site do DOI e o site do ORCID, porque são tópicos importantes que vocês precisam conhecer, e nada melhor do que a fonte original, que são os sites dessas instituições, para a gente entender. E eu também deixo o fórum do IBICT, que é o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, que é um espaço em que muitos bibliotecários e profissionais da ciência da informação compartilham conhecimento, e tem lá um debate muito alto, muito forte sobre o JS, sobre DOS, sobre o ORCID. Então, se vocês tiverem alguma dúvida muito específica, joga lá nesse fórum, porque com certeza alguém vai ter a mesma dúvida respondida por lá. Deixe também meu e-mail, para caso quiserem algum contato mais específico, estou à disposição e abro a palavra para quem tiver dúvida ou pergunta. Oi, Maíra. Obrigado pela sua apresentação, viu? Muito boa. Por favor, então, será que a gente, na Barca, a gente ou cria um perfil para a Barca no ORCID ou usa o perfil de um editor para pegar a ID e a API, e aí depois, nas versões anteriores, a gente vai desabilitar, preencher manualmente e habilitar de novo o plugin, é isso? São 2 coisas diferentes. Primeiro, assim, criar a API, e para ter o ID e a API, é uma escolha. Vocês podem fazer um perfil específico para a revista, na Antropolítica eu fiz assim, mas tem revistas que usam o ORCID do editor-gerente, ou de um editor adjunto, escolhas. Eu preferi fazer um perfil específico para a Antropolítica, porque é da revista. Se amanhã depois eu sair da revista, o editor sair da revista, isso não está vinculado a uma pessoa, é da revista. No entanto, como eu acabei de explicar, se o problema foi essa questão mesmo da UF não estar vinculada ao ORCID, não vai fazer tanta diferença você usar um perfil próprio da revista ou do editor, porque na hora que você for fazer a validação correta, vão ser dados da UF, e não da revista ou do editor. Vocês podem, sim, fazer um perfil específico da revista, é até interessante para divulgação, coisas desse tipo, mas se, conforme a Betânia diz ali, verificarem, for realmente esse o problema, o API e a do cliente vão ser a UF que vão fornecer. E aí a outra questão é para habilitação manual. Sim, a habilitação manual é desabilitar o plugin, preencher o campo com o link, habilitar o plugin de novo. Respondi essa pergunta? Sim, obrigado. Nada. Mais alguém? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Mayra, e no caso de criar um perfil novo em ORCID, essa geração do ID e password para vincular o API, é por onde que se gera isso? Nesse site que eu botei aqui no começo, ó. Cadê o link? Aqui, ó. Cadastro no ORCID. Sim, mas uma vez que aí registremos, como desenvolvedor, que a opção do API está na parte de desenvolvedores? É isso? Sim, está em ferramentas do desenvolvedor.
Quando você entra no Urcid, tem o nome da revista, o nome do editor lá em cima, você vai clicar naquilo e vai ter a opção Ferramentas do Desenvolvedor. Uhum. Aí, geralmente, tem a função para ou você habilitar a chave API, ou se você já tiver habilitado, vai ter os seus dados da chave API e ID. E se a gente não conseguir, então, com a API e a ID ativar o plugin, pode deixar o plugin desativado e só preencher manualmente? Isso é possível ou não? Pode, mas até parei de compartilhar aqui, mas vou compartilhar para vocês entenderem a diferença. Pode sim. O link ainda vai aparecer, ainda vai transferir para o perfil do autor, mas não vai ter operabilidade com o sistema. Se o plugin está desativado, os sistemas não conversam. Então, nem em alguns casos ele vai entrar. Estão vendo... Cadê? Aqui, ó. Tem o logozinho do Urcid e o link. Se você desabilita o plugin, vai aparecer só o link, não tem esse logozinho. À primeira vista, é só essa diferença, mas não é. Se o plugin está desativado, o artigo não tem nem a possibilidade de entrar automático no perfil do Urcid do autor. Ele teria que entrar lá e preencher manualmente um cadastro. Mas se você habilita, tem essa possibilidade. Obrigado. Nada. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Bom, a Mayra também disponibilizou, né, super gentil, o e-mail dela, mas sempre lembrando, enfim, que o foco também está aqui disponível, só para a gente também não lotar a Mayra, Sim. né, Mayra? Não, o foco é a nossa principal fonte de dúvidas. Não, e a gente também tem consultado bastante Sim. a Mayra, né, Gisele? Mas, assim, queria, então, se não tem nenhuma outra dúvida, agradecer muito, Mayra, uma linda oficina que você fez, foi, assim, muito elucidativa, muito bem montada, assim, eu acho que complementa muito a oficina do Sérgio, dada no ano passado, sabe? Ministrada no ano passado, acho que as duas juntas, casadinhas, uma complementa a outra e estamos na nossa missão, né? Porque a principal função do foco é essa, de colocar todo mundo em conjunto, um colaborar com o outro, um editor tira dúvida, que é a dúvida do outro, compartilhar informações, né? Então, eu acho que foi ótimo, ótimo mesmo. Queria agradecer muito todos os colegas editores que vieram prestigiar a Mayra, né? Avisar que a gente vai encerrar já a gravação, vai preparar o material do vídeo, né? Porque a gente tem que fazer umas cartelas iniciais para o vídeo, mandar para o pessoal da TV UF, aí esperar um pouquinho até que tem uma fila, né, para que eles possam colocar no canal. Mas assim que eles disponibilizarem no canal, a gente transmite para o e-mail do Foco. Então, queria passar aí a palavra de encerramento para a Mayra e para a Gisele, ou para a Gisele e para a Mayra, eu não sei. Não, é só agradecer mesmo o convite, reforçar esse agradecimento, porque eu gosto muito desse espaço aqui, comunicação científica, publicação científica é um tema que eu gosto muito, então eu estou sempre à disposição para compartilhar e construir conhecimento com vocês. Obrigada, Gisele, obrigada, Betânia, obrigada, editores, pela paciência, eu sei que foi difícil, mas vamos juntos. Obrigada, Mayra, a gente que agradece aí a sua generosa apresentação, né? Então, muito, muito obrigada. Agradecemos também a participação de todos os editores e editoras aí do nosso Foco. E é isso, gente. Muito obrigada. O material vai ficar lá no canal, né, da UFTV para futuras consultas. Obrigada. E obrigada também ao Nicolas, nosso estagiário, que fez essa convocação, que está fazendo a gravação e que agora pode encerrar a gravação. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada.